Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí que a mídia repercutiu sobre a vitória do Flamengo de 1 a 0 no Botafogo da Paraíba lá, né? Falaram bastante sobre as chances criadas do Flamengo lá, que foi inúmeras, mesmo com o time reserva, repercutindo, tão encantado aí pelo garoto Joshua, né? Que realmente é uma joia que o Felipe Luiz sempre contou com ele lá na base. E os créditos vai estar na descrição, verifica se você está inscrito no canal. Deixa esse likezinho aí pra dar essa moral, não custa nada, tá? E clica no hypar aí, valeu? Comenta aí embaixo, bora lá pro vídeo. Sim, cara, um jogo de um time só, né? Acho que o Flamengo dominou, e aí talvez a gente pode entrar na questão do, mais uma vez, da falta de gols, né? Porque o Flamengo criou pelo menos 24 chances ali, dessas 24, sei lá, 15 muito claras 24 pra fazer. finalizações e 9 no alvo. Tem talvez um lado positivo, que é o Joshua lá, um moleque, pode ser uma adição para essa temporada do Flamengo, mas mais uma vez com os problemas de finalização, né? Esse é o ponto. É verdade que a gente tem que destacar que o time que perdeu gols ontem, e perdeu bastante gol ontem, Senhora. Não era o time titular, era o time que estava sem 7 jogadores. Né? O Pedro não estava, o Arrascaeta não estava. Evidentemente que com o Pedro retornando, o Arrascaeta vivendo a fase que está vivendo, a chance do Flamengo converter as oportunidades que cria, ela aumenta. Nós vimos o que foi o jogo do domingo no Maracanã. Então você tinha um time muito mexido, uma retranca braba do Botafogo da Paraíba, que jogou na dele, tá? Nós estamos falando de um time da Série C do Campeonato Brasileiro, não tem que criticar os caras, dizer que é feio, é o que dá para fazer. Contra um time Botafogo, né? Tá virando o processo. Contra um Flamengo que arrecada na casa de 1 bilhão, pô. Então não tinha o que o Botafogo da Paraíba pudesse fazer de diferente. Então, retranquinha, gramado bem ruim no Castelão de São Luís. Bem ruim. Mas essa pode ser uma arma também, né? Então, mas eu acho que é um contexto que a gente olha, beleza, se repetiu um problema que o Flamengo completo também tem apresentado. Mas eu acho que as circunstâncias de ontem, elas são muito específicas. A produção coloca, né? Viagem, gramado, time mexido. E outra, o risco extremamente calculado. Porque se dá ruim no jogo da ida, você tem o jogo da volta para recuperar. Jogando em casa dentro do Maracanã. Já deu bom na ida. Provavelmente no Maracanã o Flamengo vai golear, né? Não, e outra, provavelmente vai tirar alguns jogadores titulares também, porque já deu bom. Deve, todo reserva de novo. Não sei se vai todo reserva, né? Mas se for também, a chance de classificar é enorme, né? É porque no Flamengo, essa parada de Copa do Brasil é um ponto que... Esse ano foi falado, né, que vai ser a última prioridade, a última da última prioridade da Copa do Brasil. Que trabalhava com a gente aqui que falava isso. Lembra? Eu não comemoro a Copa do Brasil. Mas quando ganhou, comemorou. Claro que comemorou. Aí muda, né? Eu acho que assim, quando você olha o jogo do Flamengo ontem, o resultado de 1 a 0, acordei de manhã, falei, opa, só 1 a 0, Flamengo-Botafogo? Gol no finalzinho. Gol no finalzinho. Pelo certeza, né? Mas, cara, se você olhar o jogo, eu acho que tem coisas positivas que são padrão e coisas negativas que são padrão. Quando você pega um time reserva, ontem o Flamengo foi todo reserva, com vários moleques também depois, e ele consegue jogar no mesmo padrão de movimentação, no mesmo padrão de criação de jogadas, aí é treineiro, no mesmo padrão, irmão? No mesmo padrão irmão, de capacidade de bola aérea, é porque o Flamengo tem um trabalho que está indo bem e está indo solidamente se encaixando. Não acho que o Flamengo está no auge, nem está perto desse ápice. O Flamengo pode melhorar e melhorar muito, mas esse é o ponto positivo. E o ponto negativo é o mesmo também. O ponto negativo desde 2019... Qual que é o ponto positivo? Que o Flamengo, mesmo time reserva, consegue ter o mesmo padrão tático e técnico do time titular. E aí, nós estamos indo procurar um treinador fora do Brasil para pegar a seleção brasileira. Sendo que nós temos esse treinador no Brasil, nós temos o treinador no Rio de Janeiro, nós temos o treinador que em 9 meses perdeu 2 jogos. Não, mas vamos lá, atrás do Ancelotti. Não dá o Ancelotti, vamos atrás do Jesus. Desculpa. Mas será que esse começando agora, tá começando agora. Não sei se ele quer, mas tem que fazer o convite. E aí que tá começando agora, qual é o problema? Começando, precisa de um lastro. É que você não quer perder o treineiro. A verdade é, vocês não querem perder o treineiro. Essa é a verdade. Mas a parte negativa, ela também é parecida, né? Com o de sempre. O Flamengo desde 2019 perde muito gol. Muito gol. Sempre foi assim, só que sempre criou demais, né? Aliás, continua criando demais, assim, tá? Continua criando bastante. Só que eu acho que essa é uma característica de você perder muito gol, que em algum momento pode te deixar a pé, já que eu usei essa expressão mais cedo também. Essa capacidade que o Flamengo tem de criar, acho que ela não será alterada. Mas num jogo decisivo, num jogo enrolado, você pode, às vezes, em vez de 20 chances, ter 5. Em 5 você precisa fazer uma. Em 5 você precisa fazer um no jogo enrolado. Então é algo óbvio. Eu acho que é um jogo pra você olhar coisas positivas. Pô, legal, né? Ver o time reserva jogando no mesmo nível. Ou no mesmo nível não, né? Mas jogando no mesmo padrão.
Ao mesmo tempo você fala assim, porra, não dá pra ficar perdendo essa quantidade de gol que perde como sempre. Mas é impressionante que no Flamengo ideal você tem o Pedro. E obviamente não existe essa discussão quando ele tá em campo. O que ele faz? Ele é muito diferente, pô. Ele é muito diferente. Não Então, só o Pedro, como o Cebolinha no lugar do Michael. Sim. O gol que o Michael perdeu ontem sem goleiro, meu amigo, meu camarada, meu amigo Charlie Brown. Não tem condição. Vou falar uma coisa sem goleiro. O Michael, ele tá numa fase assim técnica. Não, vou falar uma coisa do Michael terrível. aqui, que muita gente pode não gostar. Já é um jogador nota 5,5, Eu também 6 acho. e olha Eu também lá, acho. tô sendo bonzinho ainda. Que o Michael, ele me lembra aquele Fernandinho que jogou no São Paulo? É correria. Se tiver que correr e fazer mais alguma coisa, não consegue. Popular pensar. Eu acho diante do que tem assim de peças de contratação, eu acho ele completamente fora de sentido do momento do Flamengo. O Cebolinha é muito mais Tem uns jogador que ele. técnicos assim. Uma coisa pra mim não. é muito mais ampla. Eu sei que tem já uma identificação, lá né? atrás, Eu sei que tal, enfim. Corre pra caramba. Tem toda uma questão também até de ânimo ali. Pô, acho que o pessoal gosta muito dele. Ele parece ser um cara super bacana. Mas o atual momento do Flamengo não permite ter só um cara bacana no elenco, não, tá? Mas de Tem que repente jogar você bola. pode ter um cara desse nesse Uma parada elenco. legal também do mas- Felipe é a quantidade de minutagem que ele dá pros moleques da base também, Então, né? isso é legal. Ele trabalhou, claro, foi campeão mundial com os moleques da base, mas tem uma... O final do Mundial vai ser no Maracanã de novo, né? Flamengo e Barcelona. Flamengo e Barcelona. É bom o jogo. Ontem jogou o João Vitor na zaga, e o Joshua entra no segundo tempo, faz o gol. O Wallace já teve minutagem. Joshua em é um outros dos nomes momentos. dos filhos de um dos filhos do Pelé. Pelé, é verdade. É isso aí, Joshua. Que tentou ser jogador, deu certo não. Ô, produção, vamos escutar o Felipe Luiz falando sobre essa questão aí, só pra gente matar dos gols perdidos? Ó, o treinador Pode da ser? seleção aí. Põe ele na tela aí, vai. Quero ouvir. Põe aí. Deixa ele quieto. E hoje era um daqueles dias assim que o brilho, né, na frente do goleiro estava apagado. Mas continuar trabalhando, continuar assistindo para poder evoluir nesse aspecto aí que os jogadores sabem, porque eles mesmos são os que mais se cobram e mais ficam doloridos quando erram gols, com uma oportunidade de fazer o que é mais bonito no futebol, que é fazer um gol e comemorar com a torcida quando eles não fazem. Eu sei que eles ficam sentidos. E hoje todos eles do ataque tiveram chances e no final não, só quem fez foi o menino da base, né? Então, vamos continuar evoluindo nesse aspecto. O campo realmente é sem palavras, sem condições. Sem condições. Mas prefiro olhar para onde eu controlo, que é a minha equipe, e agora pensar para frente. Tá, então, o Felipe Luiz falando, né? Agora, Acho o que é melhor? É porque é complicado pra ele também, só pra fechar, porque assim, é o que o Vess já falou uma vez aqui. Pô, não é ele que chuta pro gol, né, velho? Não é culpa dele, né? Ele cria, o time dele cria, ele né? cria, né? Ele dá ferramentas pro Contra time o Vasco criar, foi impactado pô. por isso. Sim. Você perde, né? 2 pontos no Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo criou várias. Tudo bem, o Léo Jardim, como disse o próprio Flamengo, esse dia virou o Neuer. O Flamengo postou, né, isso nas redes sociais, mas é gol perdido. Alguns deles ali são perdidos. Pergunto para os senhores. O Felipe reclamou do gramado. A pergunta que os jogadores você faz para eles, a maioria já tem a resposta. Queria saber dos senhores. É melhor jogar num gramado como o de ontem ou no sintético? O Lucas falou que é melhor jogar num gramado tipo de ontem. Deve ser sim. Eu não sei, irmão. Eu não sei, meu. Eu não Eu não sei. jogo, né? Eu não jogo mais. O C é craque? Você é craque. O C é craque? É. Enfim. E em relação à molecada, né? Você acha que é uma temporada que permite que o Flamengo Não. dê tempo. Eu acho que vai dar na Copa do Brasil. minutagem pra esse. Na Copa do Brasil. Acho que vai dar na Copa do Só a Brasil. Copa do Brasil? É, eu porque, acho. cara, Porque o moleque foi bem, o João Vitor também, né? eu acho que não permite, assim. Pelo menos no primeiro momento, a cobrança, a expectativa é muito grande pro brasileiro esse ano. Até porque é difícil Libertadores, você, Super o Mundial. moleque da base, arrumar uma vaga nesse time do Flamengo com todo mundo, né? Porque o Flamengo tem o time Não, vaga titular não e tem o time reserva. Vaga não é tem. isso. Molecada da base vai entrar em sistema de rotação. Né? Como foi ontem. Como foi ontem. Ou jogos resolvidos, 30 do segundo tempo, 3-0. Vamos descansar Tem os dois na base titulares, aqui, tem pega três, dois coloca moleques aí e é bota isso, pra jogar. é Acho que vai ser isso. Porque o Flamengo tem que um fazer. elenco muito bom, cara. O Flamengo, para mim, continua sendo o melhor elenco do futebol brasileiro com sobras. Com sobras. sei se com Opa. sobras. Os Palmeiras está perto. Eu não sei se com sobras. O Não. elenco Sei do se Palmeiras tá é bem perto, bom não. esse ano. Mas o Também do acho. Flamengo é sensacional. O Flamengo tem 2 laterais, tem 4 ótimos zagueiros, 2 laterais esquerdos, 2, 3. 3, né? 3 Tá porque tem machucado. aquele moço que falou que nunca ia jogar em outro time no Brasil, mas tá machucado. Jogou no seu time, como é que ele chama? Vinha. Isso. Falou que só ia jogar no Palmeiras aqui no Brasil. Ele falou. Quem falou foi ele. Meio de campo tem jogador sobrando, no ataque tem jogador sobrando. E o Flamengo tem hoje. Scar. O melhor técnico brasileiro em atividade?
Acho que era. Brasileiro? Brasileiro. Eu acho que no momento, nenhuma equipe comandada por um treinador brasileiro aqui, né? Joga, né? E tem o Jardine lá fazendo um trabalho Acho que tem o Rogério numa outra perspectiva. O Rogério numa outra circunstância, mas eu acho que nenhuma equipe comandada por um treinador brasileiro no momento joga no nível que o Flamengo joga. E você sabe, né, Jorge, que a Tainá foi muito bem nessa aí. Ela deu o start e ela tem muita razão. O treinador da seleção brasileira não precisava ter treinador fixo. Vai ter a convocação agora, dia 26. Flamengo! Você vai ter que me emprestar o Felipe Luiz aí. Felipe Luiz comanda e escala. Próxima convocação. O Rogério Ceni é o que tá melhor. Rogério, vem! Seleção. Quando chegar perto da Copa do Mundo, vê quem é o melhor, ele comanda a seleção. Pra que contratar? É o chamado freelance. Não, mas os torcedores... Vai acontecer isso, tá? Vai acontecer isso agora. A seleção brasileira tem que mandar a pré-lista até dia 18. Pinheiro tava me falando hoje. É isso. Até dia 18 não tem técnico. Quem vai comandar? Vai ser o Ramon Menezes ou vai ser um frila? Não, mas vai ser o Ramon. Dia 18? Dia 18? Preciso ver com o Remeleixo. Se a escala não for divulgada. Se os caras colocarem o Ramon na beira do campo... O técnico da seleção brasileira na próxima data FIFA será um frila. Isso é legal, cara. Cara, eu não sei se... Mas tem que ser o melhor frila no momento. Quem é? Vocês entenderam isso, cara? Você que não tá entendendo. Ou vai ser o Ramon Dia, não. O Ramon Menezes. Não vai. Ou vai ser um frila. Isso. Mas o frila do momento, quem seria? Vou chamar o nosso Gui Gonzaga aqui. Pô, tem o Fernando Diniz desempregado. Não, você por tá enquanto. louco. Carilli. Tá desempregado. Olha. Pepe Carilli. Ramon Dias está desempregado. Por enquanto, Quinteiro está desempregado. Jorge Jesus está desempregado. Jorge Jesus está Pega o melhor treinador do momento e coloca ele lá, irmão. Pedro Caixinha está desempregado. Não, eu acho que... Sabe o que eu acho? Não, essa ideia não dá não, Ricardinho, para. Essa parada da... Você não conhece Copa do Mundo, rapaz? 40 dias. 40 dias você ganha uma Copa do Mundo, 10 pra treinar e 30 pra jogar. Frila não dá. Claro que dá. O técnico do Frila não dá. Não, a pré-lista... Pô, quantos nomes tem na pré-lista? Manda pra cima dos 20 times da Série A. Envia a pré-lista e depois você vai ter mais um tempinho. Você tem mais o quê? Mais uns... Nada. Depois até 20... 20 e tanto. Vai ter 10 dias. Você precisa de técnico, irmão. Você precisa contratar um técnico. Esses 10 dias Acho que é 26 a convocação. A notícia de ontem que saiu é que vai esperar o Ancelotti. Se esperar o Ancelotti, o técnico será Frila. Vai dar merda, hein? É isso aí, nação. Isso aí foi mais um vídeo aqui no canal. E vocês concordam com o Ricardinho? Na questão de pega o Felipe Luiz só para treinar lá até o Vinho Jorge Jesus, Ancelotti, nessa próxima convocação? Eu sei lá, eu acho que pode atrapalhar um pouco a concentração, o foco do Felipe Luiz no Flamengo, entendeu? O Felipe Luiz é novo ainda, entendeu? Ainda vai ter muitas chances na seleção. Não tá me parecendo surgir novos treinadores que estão dispostos a evoluir, a estudar, para mudar sua filosofia de futebol para vir para a seleção. Então eu acho que ele ainda vai ter muitas chances. A verdade é que tem muita gente que quer só para tirar porque o Felipe Luiz encaixou, deu liga, né? Então quer tirar o Felipe Luiz do Flamengo é para não ver o Flamengo ter sucesso. Essa é a minha opinião. Mas eu concordo com o Ricardinho ali, né? Ele fala sobre o Flamengo ter o melhor elenco do Brasil, eu me arrisco até a dizer da América do Sul, com sobras, que ele fala, né? E o palmeirense ali fica logo todo doidinho, né? Eu não acho não. Porque teve programas atrás aí que ele falou que o elenco do Palmeiras era melhor que o do Flamengo e todo mundo discordou dele ali no programa. Todo mundo, chamou ele de louco. Aí ele viu que falou alguma besteirinha e foi voltando atrás. Entendeu? Só porque o Palmeiras tinha ganhado, pegou a liderança e o Flamengo tinha, acho que, empatado com o Vasco. É complicado, né? Quando tu deixa a emoção falar mais alto quando você trabalha numa TV aberta, você tem que ter cuidado. Senão tu acaba falando bobagem. Mas é isso aí, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa esse like aí, tá? Os créditos vai estar na descrição para quem quiser ver o episódio original lá deles, completo, tá? Deixa esse likezinho aí. Verifica se você tá inscrito no canal. Valeu? Dá aquele hypar aí nos comentários para dar essa moral. E comentem aí embaixo o que vocês acharam. Eu vou nessa, um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui!